Bom, comecemos então. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de cada um de vocês, né, comunicar que nós estamos realizando a transmissão online pelo Facebook, né. Gostaria de agradecer a presença da nossa diretora-geral, Carolina Chaves, aqui na primeira fileira, né, e agradecer também a presença do coordenador de pesquisa, educação e difusão do acervo, Leonardo, que é a coordenação responsável por esse evento, que é o Arquivo em Prosa, né? Mais especificamente a equipe do Túlio, a equipe de produção cultural, né? Está sendo nossos apoiadores aí, diretos, porque essa edição do Arquivo em Prosa está sendo realizada pelo grupo de trabalho de acessibilidade, que sou eu, mais as meninas aqui. Som? Foi? Falha técnica. Como está acontecendo a transmissão, tem que esperar. Pronto. Por conta da transmissão, tem que falar mais longe e sempre procurar falar no microfone, né? Agradeço o apoio também da Central de Libras, da Prefeitura, que nos apoiou aí para estarmos conseguindo realizar já o nosso primeiro exercício de um evento pensando em comunicação acessível, né? Tivemos também provisoriamente montamos uma rota acessível para a recepção dos convidados, né? Queremos saber do Geraldo também as suas primeiras impressões sobre a sua chegada, como é que foi chegar, se deu tudo certo, né? E o nosso evento vai falar sobre inclusão e acesso à informação, né? E aí eu vou passar então para o Geraldo, aqui eu acho que eu não agradeci. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada, Geraldo Nogueira, nosso subsecretário da Pessoa com Deficiência. Vou deixar ele falar mais um pouco, bastante. Obrigada, Geraldo. Opa, na verdade eu que agradeço, Letícia. Queria agradecer ao Arquivo Nacional pelo convite, na pessoa da diretora-geral, a Carolina Chaves, que nos acompanha aqui na frente, e agradecer a todos vocês que se empenham para fazer esse bate-papo aqui, que eu acho que é muito produtivo, porque atualiza as pessoas sobre diversos temas, né? E isso é importante. O mundo está muito dinâmico, está muito acelerado, né? Então, a gente, a cada dia está desatualizado. Se a gente não fizer um esforço de acompanhar, né, os novos pensamentos, as novas ações, a gente realmente fica desatualizado. Queria agradecer também ao pessoal da minha equipe, que na verdade não estão me acompanhando, viu? As duas intérpretes, a Carla e a Graciele, que está aqui, não estão me acompanhando. Na verdade, elas vieram por convite da Letícia. E eu dei sorte porque eu vim junto no mesmo dia, e aí eu estou aqui com as intérpretes, né? Mas elas trabalham lá na subsecretaria, eu também estou com o Nathaniel aqui, que é da comunicação, está fazendo umas fotos aí hoje, apesar de ser jornalista, está chutando aí na fotografia. A subsecretaria, aproveitando para falar um pouco, né, ela virou uma subsecretaria nessa gestão desse governo, do Marcelo Crivella. Foi uma medida de economia, algumas secretarias se tornaram subsecretaria e a estrutura operacional diminuiu, né? Nessa subsecretaria que eu estou hoje como subsecretário, é engraçado porque sempre quando eu falo que eu sou o subsecretário, as pessoas me perguntam, quem é o secretário? Não existe o secretário. Ela é subordinada diretamente ao gabinete do prefeito e eu estou subordinado diretamente ao prefeito. Mas antes ela tinha uma secretária e 2 subsecretários. Então já começou a enxugar por aí. Hoje só tem um subsecretário, né? Diminuiu toda a nossa equipe, mas a subsecretaria continua a mesma. A gente tem 6 centros de atendimento, que nós chamamos de CMRPD, Centro Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência. Esses centros, eles ficam localizados, um no centro da cidade, ali em frente à Central do Brasil, no prédio que a gente chama de CIAD, que é o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência. Então, o primeiro CMRPD fica ali, o segundo está em São Conrado, depois tem um em Vila Isabel, tem um em Irajá, Campo Grande e Santa Cruz. E a gente deve inaugurar o ano que vem agora um 7º em Mato Alto, Jacarepaguá. Além desses centros, nós temos 3, além desses centros de atendimento, né, cada um desses centros faz em torno de 3.000 atendimentos mês.
Nós temos mais 3 centros de convivência, com capacidade de atendimento diário de 80 pessoas, que é uma espécie assim, de creche de adulto, né? Então, onde os jovens com deficiência, principalmente com deficiência intelectual ou deficiências físicas mais severas, ficam conosco, passam o dia conosco, a família deixa de manhã e pega no final do dia, né? Então, esses jovens passam o dia conosco, são 3 centros. Temos também ainda 5 casas lares, que são casas onde moram pessoas com deficiência que perderam a referência familiar. São pessoas que muitos não sabem mais quem é o familiar, outros a família vive em estado de pobreza, não tem condições, então moram conosco. Então são 5 casas, cada casa com até 11 moradores. Né? Atualmente a gente está com lotação total em todas as casas. São, na verdade, grupos familiares, né? Essas pessoas se tornam família, tem aquelas festas de aniversário, agora vai ter final de ano, em cada casa tem sua vida própria, né? E essas pessoas vivem lá. As pessoas podem sair da casa, trabalhar ou ter uma outra atividade fora e no final do dia voltar para casa, como qualquer pessoa. Não é um sistema de internação, não, né? É um sistema de moradia mesmo. Inclusive, a gente ficou muito contente que, se não me engano, acho que foi em setembro, um morador de uma das nossas casas ganhou, ele é funcionário dessa rede de restaurantes Outback, e ele ganhou como referência o melhor funcionário do mês, né? E é um morador nosso, né? Então, são esses trabalhos, só para dar uma ideia a vocês do que a gente faz, e a subsecretaria tem algumas responsabilidades de traçar a política municipal para a pessoa com deficiência, né? E aí, pessoa com deficiência, é claro que a maioria de vocês aqui deve entender esse conceito, mas abrange todas as outras deficiências, né? Quando a gente fala pessoa com deficiência, está incluído deficientes visuais, auditivos, físicos, intelectuais, mental, né? Autismo, vários outros segmentos estão embaixo desse guarda-chuva pessoa com deficiência, que por sua vez, esse guarda-chuva pessoa com deficiência está de pendurado embaixo do guarda-chuva pessoas com necessidades especiais. As pessoas fazem muita confusão nesse conceito, né? Pessoas com deficiência são pessoas com necessidades especiais? São, mas quando a gente se refere só ao segmento de pessoas com deficiência, o termo correto é esse, pessoas com deficiência. Né? Se a gente falar pessoas com necessidades especiais, nós estamos falando de um grupo muito grande, que engloba idosos, gestantes, pessoas com criança de colo, crianças até 5 anos, pessoas com deficiência temporária, e vai por aí afora, né? Muitas limitações humanas que incluem necessidades especiais. Bom, dito isso e voltando para cá, eu vou contextuar vocês um pouco, antes da gente entrar no tema especificamente da questão da informação e da comunicação, né, da inclusão, eu vou contextuar vocês por que dessa mudança. A minha formação em direito, né, eu sou advogado militante no direito, eu tenho um escritório aqui no centro. Atualmente eu não estou advogando porque o cargo tem uma incompatibilidade com a advocacia, então eu estou licenciado da advocacia. Mas, assim, eu advogo há 22 anos, né? Ou melhor, advogava, né? Porque eu não estou advogando no momento. Eu advogava há 22 anos, até dezembro do ano passado, e eu acabei dedicando esse conhecimento do direito também a um pouco ao conhecimento do direito da pessoa com deficiência. E aí eu queria contextuar isso, por que houve, né, tanta exclusão para esse segmento e por que recentemente a gente fala tanto de inclusão social, né? Aliás, fazendo um resgate assim, histórico rápido, antes de entrar na questão do direito especificamente, nós passamos no Brasil por 4 fases, nós estamos vivendo a quarta fase. A primeira fase, né, que foi lá século XIX, a gente vivia uma exclusão total, as pessoas eram abandonadas nos guetos, né, afastadas dos centros principais das cidades, bastava ter uma deficiência ou uma doença. Na época, a doença que era muito temida era hoje chamada hanseníase, mas na época chamava lepra, né? E as pessoas eram afastadas da sociedade. E as pessoas com deficiência também, porque havia um temor de que deficiência também poderia contaminar, né? E então a gente viveu esse primeiro período, foi o período da exclusão, né, total da pessoa com deficiência do meio social. Depois, mais à frente, Dom Pedro II, pós-guerras do Paraguai, né, ele teve assim, uma grande sacada que foi criar alguns sanatórios para acolher as pessoas que tinham doença ou deficiência, principalmente os soldados que vinham da guerra, né, com deficiência, né, muitos amputados, outros cegos, enfim.
E aí foram criados alguns sanatórios, né? Então a gente começou a viver o período da reclusão da deficiência, o segundo período. A gente sai da exclusão total do abandono e passa a entrar num período de reclusão da deficiência. Por que esse nome reclusão? Porque era uma reclusão mesmo. À medida que a pessoa entrava nesses sanatórios, não saíam mais, né? Elas ficavam sujeitas à autoridade desses espaços, principalmente a autoridade médica, e viviam, na verdade, confinadas nesses locais sem o objetivo de reabilitação. Era simplesmente uma forma de separar a pessoa da sociedade, achando que estava dando algum tipo de acolhimento. E isso foi crescendo e virando verdadeiros depósitos humanos, claro, né? Onde se proliferavam mais doenças, a promiscuomia, enfim. As questões iam se alastrando e não havia uma reabilitação nesses locais, né? Eu me lembro que na minha pesquisa de doutorado, eu fiz nessa área, né, de pessoas com deficiência, e aí eu encontrei, pesquisando um hospital aqui do Rio, para vocês terem uma ideia, né, pasmem vocês, uma ata original, encontrei no arquivos de um hospital aqui do Rio, onde o porteiro relatava que era hábito da sociedade, classe média alta e classe alta, subornar os funcionários daquele sanatório à noite para entrar no sanatório e se divertir à custa das doenças e da deformidade que eles encontravam ali, para que no dia seguinte, nas rodadas dos bares, eles tivessem algo para contar e as pessoas se divertirem, né? Então, veja bem, isso foi meados de século XX, tá, que eu encontrei esse documento. Então, não é tão distante da gente, né? Veja bem a perversidade humana, principalmente quando ela desconhece, né? A gente não tem consciência do que está fazendo, né? Eu acho que o ser humano ainda tem um caminho longo a evoluir, mas vem evoluindo, né? A gente vem deixando coisas para trás. Mas ainda, há pouco tempo, ainda encontrar isso. Bom, depois desse período da reclusão, surgiu um movimento nos países escandinavos, onde os médicos achavam que podiam curar as deficiências. E esse período não chega ao Brasil, porque rapidamente eles descobrem que não tinha como curar as deficiências, como hoje ainda muita deficiência não tem, né? Se descobre alguma coisa, mas ainda há um processo em evolução nesse sentido. E aí surge um outro movimento, que era o movimento integracionista da deficiência. As pessoas pensaram, olha, se não podemos curá-los, podemos torná-los o mais próximo do normal possível e integrá-los a uma sociedade de pessoas normais. Começa todo um movimento de reabilitação com o propósito de botar a pessoa mais próximo do normal para incluir uma sociedade normal, de pessoas normais. Até que alguém pensa, né? Mas espera aí, normal? Quem é normal, né? Aliás, se eu perguntar aqui, quem aqui se sente absolutamente normal, levante a mão. Se levantar já não é normal. Porque a normalidade não existe, né? Então, alguém pensou isso mesmo, espera aí. Quem é normal? Se não tem normais, esse processo está errado, né? De integrar a pessoa numa sociedade de normais. Aí veio o quarto e último processo, que é o que a gente... Quarto e último não, né? O quarto e atual processo, porque a gente pode mudar para um mais evoluído, né? Que é o processo inclusivista da deficiência, né? Aliás, esse termo surge na área da deficiência e espalha para vários segmentos sociais, né? Que outros segmentos sociais, né, em defesa de outras minorias na sociedade, usam essa expressão inclusão, que vem desse movimento de pessoas com deficiência. Que é o seguinte, ele é o contrário. Se não existe sociedade de pessoas normais, então nós precisamos incluir a pessoa com a diversidade que ela apresenta, com a diferença que ela apresenta. Então, a sociedade é que se prepara para receber, para recepcionar esse indivíduo diverso, né, de forma diferente, mas com as qualidades que ele tem e com a diversidade que ele tem, recepcionar da forma que ele está. Então, inclusão é exatamente isso, né? E aí, isso é muito bom, porque no período integracionista, a pessoa que não se tornasse mais próximo do normal, ela era culpada, né, todo o peso estava em cima dela. Ela tinha que se tornar mais próximo do normal para integrar uma sociedade de normais. Agora não, a responsabilidade não está mais na pessoa com deficiência. A sociedade é que é responsável
por se preparar para recepcionar. Se essa pessoa não consegue chegar em algum lugar, não consegue ter acesso a algum serviço da sociedade, a culpa está nesse serviço ou nesse local, e não na pessoa mais com deficiência, né? Isso desonerou as pessoas com deficiência dessa responsabilidade da normalidade, né? Isso foi um peso grande, né? Eu pude viver esses 2 últimos, quer dizer, eu vivo agora esse último, né? E vivi um pouco do processo integracionista, né? Eu estou há 27 anos em cadeira de rodas, e aproveitando para falar um pouco disso para vocês, eu sofri um acidente de carro. Eu estava na cidade de Belo Horizonte, peguei uma carona, a gente ia numa avenida principal, eu estava sentado no banco de trás, e um rapaz alcoolizado entrou nessa avenida, sem fazer aquela parada obrigatória, e se chocou lateralmente com o carro onde eu estava. Aí bateu exatamente na minha direção, eu fraturei a coluna, tive uma lesão medular, pronto, já fiquei paraplégico ali. Então são 27 anos usando cadeira, então de lá para cá eu vi muita coisa, muito progresso, né? Eu cheguei a ver, a vivenciar aqueles momentos que quando a gente sabia que tinha uma rampa em algum lugar, todo mundo corria lá para bater foto da rampa. Não com o celular, que nem tinha, a gente ia bater com aquela câmerazinha mesmo, né, fotográfica, ia bater foto da rampa, né? Então a gente evoluiu muito de lá para cá, se a gente pegar isso, né? Mas tem muito chão ainda. A estrada foi pavimentada um trecho, mas faltam muitos quilômetros ainda a serem pavimentados, né? Bom, dito isso e chegando nos dias atuais, né, do processo inclusivista, vamos ver um pouco como é que a lei acompanhou isso e por que as pessoas com deficiência foram tão invisíveis dentro da sociedade, né, e tão excluídas. Vamos colocar aqui a primeira? Eu saí da câmera, não? Eu ainda estou no foco. Estou? Voltei? Voltei. Fiquei no cantinho ali. Tá bom. Então, aqui, ó, as teorias das incapacidades. Esse Frederic Savigny era um gênio alemão que saiu lá no século XIX com a teoria das incapacidades. Ele criou uma espécie de pessoas que teriam capacidade absoluta, teriam capacidade relativa ou teriam incapacidades absolutas, né? Uma espécie de céu, purgatório e inferno. Eu costumo até brincar que, eu vou falar da Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei mais atual nossa, né? E eu costumo brincar que essa lei, na verdade, salvou a gente do inferno, né? Porque antes dela a gente estava incluído aqui no inferno, vou mostrar para vocês. Vamos ver a próxima aqui. Essa teoria das incapacidades, ela trazia, no céu estariam os absolutamente capazes, aqueles que exerciam os atos da vida civil com autonomia. E aí no purgatório, os relativamente incapazes, aqueles que precisavam ser assistidos para exercer o ato da vida civil. E no inferno, estavam os absolutamente incapazes, aqueles que não tinham qualquer independência e eram substituídos por curadores. Né? Vamos ver a próxima? Então, o Código Civil que estava em vigor nessa época, com base nessa teoria das incapacidades, foi o Código Civil de 1916, do Brasil, né? Esse código é brasileiro, que incorporou, foi o primeiro código que incorporou essa teoria das incapacidades, de Frederic Savigny. E ele incorporou e ficou em vigor até 2002, né? Então, até 2002, esse código valeu no Brasil. Então, veja bem o período longo que esse código ficou, né? Mais de um século, e com essa teoria. Então, ele dizia, logo no artigo 5º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, vamos lá, e aí? Os loucos de todos os gêneros, que aqui incluíam todas as pessoas com deficiência, porque nessa época ainda não havia terminologia pessoas com deficiência, não se falava muito disso, né? Os surdos mudos, que eram tratados dessa forma, que não puderam exprimir a sua vontade. E os ausentes declarados por ato do juiz, né? Então vejam bem, eram absolutamente incapazes esse time todo aí. E estavam incluídos os surdos pelo fato de não se comunicar através da língua oralizada, né?
estavam incluídas aqui, eles eram absolutamente incapazes, e as pessoas com deficiência que eram tratadas como louco de todo gênero, né? Então, se tivesse uma deficiência intelectual, ou uma deficiência física, ou uma paralisia cerebral, que falasse com aquela dificuldade que é natural, né? As pessoas têm paralisia cerebral, já era considerado um louco de todo gênero. E essas pessoas eram absolutamente incapazes. Nesse período, acontecia algo muito ruim, que era o seguinte: as pessoas que eram consideradas absolutamente incapazes, geralmente sofriam um processo de interdição. E nessa interdição, o juiz, vamos fazer uma cena para vocês memorizarem bem. Imagina que o juiz tenha 2 carimbos na mão para dar uma sentença. Era basicamente isso. Ou ele indeferia o processo, ou ele deferia e vinha essa frase. Defiro, fulano é absolutamente incapaz para todos os atos da vida civil. Todos os atos da vida civil significa o seguinte: colocar a pessoa para fora da sociedade. Em Roma, a sociedade teve uma época, lá na época do Império Romano, que viveu isso, né? Quando a pessoa não era um bom cidadão, ela era expulsa para fora do muro da cidade. Era uma coisa física. Eles chegavam até o muro da cidade, botavam aquela pessoa para fora, ela tinha que sobreviver, se virar e não podia entrar mais na cidade. O que acontecia aqui, já em tempos mais evoluídos, 1916 para cá, era o seguinte: essa pessoa era execrada dentro do meio social. Ela virava um zero, um pária à esquerda. Ela não tinha mais controle nenhum sobre os seus atos. Todos os atos da vida civil significa patrimoniais, negociais e existenciais. Os patrimoniais é ter patrimônio e gerir esse patrimônio. Os negociais é a capacidade de negociar o seu patrimônio, né? E os existenciais é a capacidade de tomar conta da sua própria vida. O que significa isso? Significa, por exemplo, escolher se eu quero casar ou não, se eu quero ter sexo ou não, e que tipo de sexo eu quero ter, né? Se eu quero ser doador de sangue ou não, se eu quero participar de uma pesquisa científica ou não participar. Enfim, esses atos são os atos existenciais. Tá? Então a pessoa perdia, inclusive, controle sobre isso. Uma pessoa interditada e curatelada com base nesse código, para ela casar, só o curador dela autorizando. Para ela ter uma relação sexual, teria que ter autorização do curador. Se ele quisesse proibir, ele tinha toda a autoridade perante a lei, perante a justiça para fazer isso. Né? É engraçado a gente falar isso. Quem é mais jovem aí vai achar que a gente está assim, exagerando, porque nem consegue enxergar esses conceitos, né? Mas eles existiram e eram muito presentes dentro da sociedade. Bom, aí vamos em frente. Aí, logo depois disso, em 88, veio a Constituição da República, né, chamada Constituição Cidadã. Por que ela foi reconhecida como Constituição Cidadã? Porque ela diz logo no primeiro artigo que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e dos Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Um dos fundamentos é o item 3, que é a dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. Quando a Constituição trouxe isso, ela valorizou o indivíduo sendo digno como pessoa humana. Então, não poderia existir mais, conflitante com o conceito das incapacidades, principalmente a incapacidade absoluta. É totalmente incompatível quando você fala de dignidade humana. Como é que você vai tirar uma capacidade da pessoa dela não ter controle sobre nada na sua vida, né? Dela ser execrada dentro do seu próprio meio social. Então, esse conceito, ele tem alguns efeitos. Quer ver? Vamos ver. Os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana. Tem, primeiro, o de eficácia negativa. Esse efeito, ele trata da proteção, a garantia do respeito à sua individualidade como sujeito com suas próprias especificidades. Então, todo sujeito, pela condição de humano, tem esse direito. Dentro do princípio da dignidade humana, ele tem o direito à proteção, pelo fato dele ser um sujeito, né, com as suas próprias características. Então, não importa as características que ele tem. Se ele é preto, se ele é branco, se ele é magro, se é homem, se é mulher, não importa, né? Se tem uma deficiência e não tem, se tem uma doença e não tem, ele tem o direito à proteção. E o segundo efeito é o de eficácia positiva, que é o da proteção.
tem o direito à proteção, que é a garantia da autodeterminação e do protagonismo pessoal. Quer dizer, a pessoa tem que viver a sua história, ela tem que participar e levar os seus valores da sociedade. Então, tem esses dois efeitos dentro do princípio da dignidade humana. Vamos em frente? Então, o Código Civil de 2002, quando ele entra em vigor, ele deveria ter escutado a Constituição, porque a Constituição não trouxe lá o princípio da dignidade humana, com aqueles dois efeitos, negativo e positivo, proteção e promoção, mas ele não escuta, e ele nasce dizendo que ainda tem pessoas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E aí vem, os primeiros são os menores de 16 anos, que já tinha lá no de 1916, continua, e o da área da deficiência muda. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. E os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Então, ele ainda cita a deficiência, né, e cita a enfermidade. E trata, né, esses grupos aqui, como absolutamente incapazes. Então, o Código Civil de 2002, ele não ouve a Constituição Federal. E aí, vamos em frente. Ah, sim, eu risquei ali, por que eles estavam riscados? Porque a Lei Brasileira de Inclusão mudou esse artigo. Ele tirou aqueles dois últimos nomes que estavam riscados, vamos voltar lá, só para a gente ver. Ó, ele tirou esses dois, a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal que foi sancionada em 2015, em julho de 2015, no governo da presidente Dilma, e entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016, o ano passado, entrou em janeiro. Ela teve uma vacância de 6 meses para esperar a sociedade se preparar para recepcioná-la, né? Então a lei começou a vigorar dia 2 de janeiro de 2016. Essa lei, ela alterou esse artigo, não só esse, mas vários artigos do Código Civil, e nesse artigo ela tirou essas duas expressões. Então hoje, depois a gente vai ver o final, só tem aquela incapacidade absoluta, absolutamente incapaz, só tem os menores de 16 anos. Ainda existe no Código Civil a incapacidade absoluta. E totalmente injusta, porque se vocês prestarem atenção, o menor de 16 anos, ele não tem uma incapacidade absoluta, ele tem uma incapacidade que está, ou melhor, ele tem uma capacidade que está em evolução, né? É muito claro isso, a capacidade dele está em evolução. Então não é uma incapacidade absoluta, é uma capacidade em evolução. E cá para nós, tem garotos com 16 anos que vai dar show em pessoas com 40, né? Já tem, às vezes, mais maturidade, sei lá, ou mais conhecimento. A gente tem esses casos, o humano é muito surpreendente, né? Então tem tudo isso. Mas, enfim, o código ainda tem isso. E aí vocês me perguntam assim, poxa, mas e aí? Então não tem mais o processo de interdição? Eu responderia para vocês que, na minha opinião, interdição não deveria acontecer mais. Deveria mudar essa terminologia para processo de curatela, né? E dar o nome de continuar com curador, mas um processo de curatela menos pesado do que a expressão interditar. Porque vocês imaginam, quando a gente vê uma placa num banheiro interditado, a gente nem bota a cara para ver o que tem, não é? É tão ruim, tá tão bloqueado, que a gente volta na mesma hora, né? Aliás, qualquer lugar, se a gente vê rua interditada, a gente volta, a gente nem arrisca para ver. Então, uma pessoa interditada é exatamente isso, ninguém quer nem ver, ninguém vai contar com aquela pessoa, é um bloqueio total, né? Então, uma expressão, na minha opinião, muito pesada, que eu acho que deveria ser mudada pelo judiciário. Deveria ser um processo de curatela e com a nomeação do curador. Então, ficou agora no Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico e, vamos lá, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então, veja bem, para a área da deficiência não existe mais incapacidade absoluta. Existe só incapacidade relativa dentro desse item 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade.
Então, vejam bem que isso significa dizer o seguinte, que as pessoas não estão mais absolutamente incapazes para todos os atos da vida civil, e sim relativamente incapazes para certos atos ou maneiras de exercer. Então, é o seguinte, significa dizer que uma pessoa, por mais deficiência, vamos imaginar uma pessoa com Alzheimer, em estado avançado do Alzheimer, ela não será considerada uma pessoa absolutamente incapaz e não perderá o seu direito aos seus atos, a exercer os atos existenciais, aos seus atos existenciais, que é o controle da sua própria vida. Então, ela perderia ou teria ajuda para exercer os atos patrimoniais ou negociais, que é o que diz ali, a certos atos ou maneira de os exercer. Então, seria basicamente isso, né? Acho que eu tenho que ficar mais parado, né, com o microfone. Vou tentar. Então, vou mexer só a cabeça. Então, é o seguinte, aí depois, para vocês terem uma ideia, então hoje, né, a pessoa não é mais absolutamente incapaz, então isso muda muita coisa. Né? Você tira a pessoa daquele isolamento do direito e traz para uma nova realidade. Né? Então, por mais deficiência que a pessoa tenha, ou seja uma deficiência intelectual ou mental, né, ela não perde o direito aos seus atos existenciais. E aí o seguinte, e uma coisa legal também que surgiu foi o seguinte, a própria Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe uma novidade que é a pessoa ter o sistema de tomada de decisão apoiada, que é uma coisa que ainda não está, assim, o judiciário, a própria sociedade ainda não começou a exercer isso, mas vai ser uma coisa que no próprio cartório, eu acho que num futuro próximo, as pessoas vão resolver isso. Então vamos supor que eu tenho uma dificuldade intelectual qualquer, toda vez que eu vou negociar meu patrimônio, as pessoas me convencem do contrário e eu tenho prejuízo. Eu não consigo ser um bom negociador. A minha capacidade intelectual não dá para isso. Então eu chego lá e nomeio, né, 2 ou 3 pessoas que eu confio para me ajudar a tomada de decisão apoiada. Então, para ser esses meus ajudantes nessa tomada de decisão. Né? Então, esse documento passa a valer e vai valer essa negociação com a assinatura dessas pessoas. Então, vamos supor que eu tenho uma síndrome de Down, por exemplo, aí eu posso fazer uma negociação com essa tomada de decisão apoiada. E hoje, todo o processo de curatela, né, ele... Foi agora? Não, sai. Acho que é uma contato. Som. Não. Sei, som. Mas... Oi. Tem que falar oi. Oi, pronto, viu? Funcionou aí. Então, eu estava dizendo que, então, em todo o processo hoje de decisão, né, de curatela, por exemplo, a pessoa não mais será considerada absolutamente incapaz para todos os atos da vida civil. Isso vai dar um trabalho, está dando um trabalho para o judiciário, porque toda sentença de curatela deverá ser personalíssima. Né? Ela deverá ser personalíssima. Cada sentença dada para aquela pessoa e dizer o que aquela pessoa pode e não pode na área dos direitos existenciais, dos direitos patrimoniais e negociais, e não mais existenciais. E uma outra coisa que todo ato de processo de curatela, que eu estou fazendo questão de não chamar de interdição, todos os processos desse agora, a lei mesmo diz isso, é medida extrema em favor do curatelado. Então não era uma medida como era antes, né? A pessoa dava para afastar a pessoa
da sociedade ou do seio familiar. Era usado, às vezes, nesse sentido, né? Então, hoje, ela é usada como medida protetiva, extrema e protetiva àquele curatelado. Bom, aí vamos aqui em frente um pouquinho. Olha só, voltando ali, a convenção, a gente teve uma convenção em 2006, né, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Uma convenção estabelecida pela ONU, né, e essa convenção, que o Brasil foi signatário, é o único documento que entrou no ordenamento brasileiro, salvo engano, não sei se entrou um outro recentemente, mas eu acho que é o único ainda, que entrou no ordenamento brasileiro como emenda constitucional. Então tem que ter um quórum, né, especial, dado lá no parágrafo 3º, se não me engano, do artigo 5º da Constituição, que estabelece um quórum, que são 3/5 dos senadores e dos deputados votados por 2 vezes em cada casa legislativa, né, do Congresso Nacional, né? Quando a gente diz Congresso Nacional, a gente está falando de 2 casas legislativas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, quando esses tratados internacionais vêm, eles passam por votação. Se tiver essa votação qualificada, lá do artigo 5º, ela entra como se a emenda fosse a Constituição, como se texto da Constituição fosse. E essa convenção entrou no nosso ordenamento jurídico como Constituição. Foi o primeiro documento a entrar, né, quer dizer assim, uma vitória muito grande do segmento de pessoas com deficiência, porque é muito difícil, né, você ter essa votação expressiva por 2 vezes nas 2 casas legislativas do Congresso Nacional. E aí, essa convenção eu trouxe só para vocês terem uma ideia, olha só, artigo 1º, o propósito, que seria o objetivo, né? O objetivo dela. O objetivo da presente convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo. Olha aqui os efeitos positivo e negativo da dignidade humana. Promover e proteger, que a gente viu lá nos efeitos da dignidade humana. Então está logo no primeiro artigo da convenção, e é uma convenção internacional. Veja que a Constituição é brasileira, de 88, nem existia essa convenção. Essa convenção nem foi feita na língua portuguesa, ela originalmente, parece que ela só tem no inglês, eu acho que no árabe, no espanhol e em outras línguas, mas não tem ela original em português. Ela foi traduzida para o português, por isso até que essa palavra ali ficou propósito, porque eu acho que se fosse aqui seria objetivo, né? A gente colocaria objetivo, né? Isso aí foi uma tradução de alguma expressão que eles usaram lá em outra língua. Então, veja bem, olha só, tem o princípio da dignidade humana logo no artigo 1º. Vamos à próxima. E aí, em 2015, valendo a partir de 2006, veio a Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe também no primeiro artigo, olha só, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão, aí abre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Então, olha só, olha ali os 2 efeitos, assegurar, né, que é proteger, e promover. Os 2 efeitos do princípio da dignidade humana, também no artigo 1º da Convenção. Então, a própria convenção, a convenção dá o recado, a Lei Brasileira de Inclusão vem com o mesmo recado de princípio da dignidade humana, e por isso que a lei começa a mudar outras leis e muda o Código Civil. Vamos em frente? E aí o seguinte, a Lei Brasileira de Inclusão, eu até coloquei ali entre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, deixa eu contar rapidamente isso para vocês, não sei se todos sabem, esse projeto de lei tramitou por muitos anos no Senado Federal, né? Era uma proposta de lei do senador Paulo Paim, e ele originalmente chamava Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas houve uma resistência muito grande do movimento de pessoas com deficiência que não gostavam dessa expressão, né? Porque essa expressão poderia levar levar a sociedade a reforçar o estigma da incapacidade. Porque, afinal de contas, o estatuto ele sugere uma proteção maior a um segmento fragilizado, como é o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente. Então, as pessoas com deficiência resistiram a essa expressão, estatuto da pessoa com deficiência. Oi? 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 Tá, né? Não?
Parou? Oi. Oi, foi. Ah, já aprendi. Ele gosta de apanhar. Então, aí essa expressão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi rejeitada por um bom tempo. E esse projeto, originalmente, ele era muito ruim. Então ele ficou muito tempo no Congresso e não avançou, né? Eu mesmo, dentro do segmento de pessoas com deficiência, como ativista que sou há 26 anos nesse movimento, eu mesmo não gostava da expressão Estatuto da Pessoa com Deficiência e cheguei mesmo a escrever alguns artigos contra essa ideia de estatuto, né? Se vocês tiverem curiosidade depois, pode procurar na internet, vocês vão achar. Eu escrevi um chamado Um Caminho de Pedras Coloridas que Logo Perderá a Cor, os 7 pecados capitais do estatuto, estatuto sim ou não. Escrevi alguns estatutos, alguns artigos, assim, criticando essa ideia e o próprio estatuto em si, né? E aí essa coisa avançou quando foi, já agora no mandato da presidente Dilma, ela formou uma comissão dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para estudar a minuta original do senador e transformar numa coisa mais palatável. Isso foi feito por um grupo de juristas. Um desses juristas foi o Luiz Cláudio Freitas, que pertence, hoje ele é o presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência aqui da OAB do Rio. Na época eu era o presidente dessa comissão, ele era um membro, ele foi destacado, foi junto, participou. Foi elaborada uma primeira minuta. Depois dessa minuta foi nomeada uma relatora na Câmara dos Deputados, aquela deputada que também é cadeirante lá de Brasília, lá de São Paulo, a Mara Gabrilli, isso. E aí a Mara Gabrilli abriu discussões no Brasil inteiro. Aqui no Rio, né, eu estava presidindo lá a Comissão da Pessoa com Deficiência na OAB, nós fizemos 2 grandes eventos para discutir a minuta. Eu vi que os eventos eram poucos, aí fizemos mais 5 audiências públicas e tiramos um documento no final de sugestão para a lei, um documento com umas 14 páginas, e uma das sugestões que nós defendemos foi o nome Lei Brasileira de Inclusão. Esse nome surgiu desse trabalho que nós fizemos no Rio, foi encaminhado por nós, então o nome é carioca, né? Mas aí passou os deputados, eu e o Luiz Cláudio fomos em Brasília, na Câmara dos Deputados, defender as sugestões que nós fizemos e esse nome, e foi incorporado pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado com esse nome, mas chegando no Senado, o relator foi o Romário, o senador Romário, ficou de relator, e aí ele falou que não ia fazer nenhuma mudança para não ter que voltar para a Câmara, para a lei não ter mais tempo. Mas aí o senador Paulo Paim pediu a ele que incluísse o nome Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, acabou ficando esse nome, Lei Brasileira de Inclusão, abre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses. É esse nome todo o nome correto da lei. E aí o seguinte, a lei também trouxe um conceito, né, para pessoa com deficiência. E aí esse conceito está no artigo 2º da lei, que diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, olha só, um conceito amplo, né, do que é a deficiência. Mas veja bem um detalhe interessante. Ela diz ali que as pessoas de natureza, né, as deficiências de natureza física, mental e intelectual, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação da pessoa com deficiência. Então, eu disse lá no início que a lei nos salvou do inferno, né? Porque a gente antes ia para o inferno, que era absolutamente incapaz, era indiscutível. Então, a lei chegou e a gente não vai mais para o inferno. E aqui, nesse conceito, a lei nos curou. Ninguém é deficiente mais. Eu fui curado, gente. Fui curado pela lei. Porque é o seguinte, antes dessa lei, o conceito era o conceito médico da deficiência. Então, para o conceito médico da deficiência, eu tenho uma paraplegia, né? Eu tenho imobilidade dos membros inferiores. Então, qual é a minha incapacidade? Minha incapacidade é de não deambular, ponto. Que é não andar, não deambular é não andar com as próprias pernas. Porque eu ando de cadeira de roda, ando de avião, ando de carro, mas não ando com as próprias pernas, isso é fato. Então, essa é a minha deficiência física, né? Não andar com as próprias pernas.
Mas, então, antes dessa lei, esse conceito é o conceito médico. Eu não deambulo. Os médicos vão sempre dizer isso. Então, onde eu fosse, eu era uma pessoa com deficiência, o tempo todo. E a partir da lei, eu não deixei de ser deficiente. Eu só sou deficiente quando, em interação com uma ou mais barreiras na sociedade, eu não puder participar em igualdade de condições. Então, se eu chego, né? Vamos aqui, eu e a Carolina, vamos na igreja rezar, porque o Brasil está passando uma crise difícil, né, Carolina? Vamos rezar. Chegamos na igreja, tem uma escadaria na entrada. A Carolina sobe, porque ela deambula, e eu não tenho uma rampa, eu não posso subir. Nesse momento, eu não era deficiente até chegar ali. Quando eu chego ali, eu me torno deficiente. Não por minha culpa, não por minha causa, mas o meio que não me se recepciona. Então, só no momento da interação com a barreira é que eu me torno deficiente. Não mais como era antes, sempre deficiente. Então, a deficiência agora, ela é uma deficiência não mais médica, mas a deficiência social, né? Com interação social. Então, esse conceito muda bastante essa questão da participação da pessoa na sociedade. E eu coloquei aqui o artigo 6º, porque o artigo 6º ainda fala, apesar daquelas mudanças todas que eu coloquei lá para vocês, diz claramente, ó, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Caramba, e não importa a deficiência, a lei disse isso claramente. Né? Então vamos em frente. Bom, agora aqui a gente vai falar um pouquinho da questão da informação e da comunicação, que era o nosso objetivo. Né? Esse capítulo, tem um capítulo 2 lá na lei, que eu coloquei aqui um trecho grande dele, até porque se alguém me pedir essa apresentação, nós vamos mandar, né? Já está ali? Isso. E aí eu quis colocar todo, porque a pessoa já teria na mão isso para ler. Esse capítulo inteiro que tem mais a ver com a questão aqui da informação e da comunicação. Mas o que vai nos interessar mais aqui, por ser uma biblioteca, vai ser a próxima. Mas aqui, nessa primeira, ele já diz, ó, é um capítulo inteiro com esse assunto que a lei tem. E ela fala que é obrigatória a acessibilidade nos sites. Já começa pelos sites, está vendo? Aí vem falando tudo ali de sites, depois fala de telecentros, né? E aí vamos para o próximo. Aí aqui fala de acessibilidade ainda nos sites. Depois do 65 fala de empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, que aí são as televisões, né? Que tem esse papel aí, de dar o pleno acesso. Aí fala aqui que o poder público tem que incentivar as tecnologias assistivas. Aí depois o 67 fala de radiodifusão, especificamente. E aí vamos na próxima. E a próxima tem a ver mais de perto com a gente. Aí o artigo 68 diz lá que o poder público deve adotar mecanismo de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Então, passa aqui uma espécie de responsabilidade para o poder público que não poderia financiar em tese mais nada que não tivesse acessibilidade, ou pelo menos um percentual de acessibilidade. Né? É isso que esse artigo está dizendo. E aí vem o parágrafo 1º, fala que nos editais de compra de livros, inclusive para abastecimentos ou atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusula de impedimento à participação de editoras que não ofereçam ou não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Então aqui até proíbe, né, essas empresas de participar de concorrência. E o parágrafo 2º fala, consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que visem a substituí-los, permitindo leitura com voz, sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em braille. Vamos à outra.
o parágrafo 3º finalmente diz que o poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras, em língua brasileira de sinais. E aí, o 69, finalmente, tem a ver aqui, ele diz que o poder público deve assegurar disponibilidade de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua utilização, aplicando-se no que couber os artigos 30 e 41 do Código do Consumidor. Bom, aí eu coloquei esse 69, que tem a ver com a questão da informação e enquadramento de punição, né, que está lá no Código do Consumidor. Aí pode passar o resto aqui, que são outras questões de informação, mas aí outros programas, né, de pesquisa, aí pode ir. E aí, finalmente, eu deixo aqui meu nome, mas só comentando para vocês que essa lei, ela fez grandes alterações em várias outras leis, né? No Código, isso que a gente leu ali agora, que é no Código do Consumidor, o Código do Consumidor está dizendo o seguinte, que essas informações de produtos que são vendidos terão que vir com informação acessível, tanto para o cego quanto para o surdo, ter informação àquele produto, dos riscos à saúde e tudo. Então, num futuro em breve, a gente vai ter que ter todas essas opções em todos os produtos. Aí vocês viram e pensam assim, pô, mas isso é muito complicado. Hoje a tecnologia já permite isso facilmente, né? Se você, aquele código, né? Como é que é? QR Code, isso mesmo, Isso aí, de código, né? QR Code. Tá. Aí, então, se você passar a leitura ali do celular, ele já vai abrir todas as informações, né? E aí o celular já traz informações acessíveis por voz sintetizada ou voz humana, enfim, já tem esses outros recursos, né? Então veja que a gente tem, a tecnologia é possível, né? A gente avançar nesse sentido. Essa lei fez também alteração no Código Nacional de Trânsito, por exemplo. Ele estabeleceu, antes da lei, os estacionamentos privados de uso coletivo, como shoppings, centers e supermercados, por exemplo, eles são privados, mas são de uso coletivo. Eles não eram considerados vias públicas e, portanto, não podiam ser, a pessoa estacionasse errada ali, ela não era multada. Então, o próprio shopping é que tinha que tomar conta da vaga. O guarda de trânsito não podia entrar no shopping ou no supermercado e multar ou rebocar o carro, porque ele estava dentro de uma área privada. Essa lei trouxe uma alteração na definição, lá no parágrafo, acho que é o parágrafo único do artigo 2º do Código de Trânsito, Nacional de Trânsito, ele alterou o conceito de vias públicas e incluiu os estacionamentos privados de uso coletivo. Então, hoje o guarda entra, não sei se já repararam um comportamento diferente nos shoppings, que estão preocupados muito com as vagas, estão botando sinalizadores, cercando e tudo, porque eles já tiveram um cliente com o carro rebocado dentro do shopping. Aí cria um problema, para a imagem do shopping é ruim, porque o cliente sai dali danado, às vezes não quer nem voltar lá mais. E então tem toda essa questão, né? Isso vai mudar a cultura de estacionamento dentro de shopping. Nós mesmos, através da subsecretaria, fizemos uma ação de conscientização logo no início desse ano, quando a lei entrou em vigor, e nós escolhemos o shopping, o Barra Shopping. Eu tive presente, fui junto com os guardas municipais, me acompanhou também a vereadora Luciana Novaes, nós estivemos lá, e aí nós chegamos lá com um objetivo, vamos achar alguém que esteja errado. Aí quando nós chegamos lá, todos estavam errados. Aí nós mudamos o objetivo, vamos achar alguém certo. E aí fomos procurar um caso certo, encontramos um caso de um rapaz com autorização para estacionar, que tinha uma deficiência física e estava estacionado na vaga de deficiente. O resto, todos estavam errados. Né? Então, a gente sim, foi até muito ruim, porque o objetivo nosso era fazer uma conscientização, os guardas ficaram tão irritados que eles não conseguiram não multar, inclusive rebocaram carros. 2 carros foram rebocados e a maioria, todos foram multados. Né? A gente, de uma
de uma campanha de conscientização, passou para uma campanha repressiva mesmo. Né? Aí depois eu fiz uma outra campanha, e não fiz com os guardas não, que eu fiquei com medo. Aí eu fiz com os escoteiros. Nós fomos com material impresso e distribuímos em alguns shoppings. Né? E a gente vai voltar a fazer essas campanhas, para ir conscientizando a população da importância de respeitar a vaga do idoso e da pessoa com deficiência. Né? Então, tudo isso está dentro de comunicação. Comunicação e informação, eu acabei falando menos, mas eu queria trazer essa evolução, inclusive, do ponto de vista legal, para vocês entenderem, né, esse processo de exclusão e por que a gente fala tanto de inclusão, né, e de importância dessa mudança dentro da sociedade. Né. Essa mudança, ela significa o seguinte, Lyndon Johnson, que foi um presidente que substituiu Kennedy, lá nos Estados Unidos, na década de 60, ele disse uma frase lá em 60, ele falou, uma sociedade que não inclui as pessoas com deficiência não é uma sociedade evoluída. O cara disse isso em 1960, nós estamos aqui no século XXI, ainda, né, esbarrando em algumas coisas. Basta, né, a gente não pode perder valores humanos, né? Basta a gente dizer que uma revista americana, recentemente, reconheceu como o único gênio vivo da humanidade, o Stephen Hawking, aquele físico inglês, ele é o único gênio vivo da humanidade. É uma pessoa com uma deficiência extrema, altamente fisicamente incapacitante, mas é o único gênio da humanidade. Então, se a gente pensar, né, em valores humanos, quantos valores a gente já deve ter perdido, né, por essas questões de exclusão, né? E à medida que você não inclui, você gera um peso a ser carregado pela sociedade. À medida que você inclui, você gera a capacidade dessa pessoa se autossustentar e sustentar a sua família. E dessobrecarregar a sociedade. Então, assim, não é nem uma questão é uma questão até racional, né? Não é nem levando para lá de humanismo, nem nada. É uma questão racional, né? De incluir para poder possibilitar essa pessoa se movimentar e se autossustentar. Então é isso, a inclusão é um fator importantíssimo para a pessoa com deficiência e é um fator que a gente tem que estar com isso, não obstante as leis, a gente tem que estar consciente para isso, né? E aí me faz lembrar uma frase de Gandhi, que eu vou terminar com ela, que o Gandhi diz uma coisa que também há muito tempo atrás e que tem muito a ver com essa questão da inclusão, que é o seguinte, se você deseja mudar algo na sociedade, então seja em você mesmo essa mudança que você deseja ver na sociedade. É isso aí, gente. Muito obrigado. Agora eu queria saber, né, se algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta, né, para o Geraldo, fazer alguma contribuição, etc. E eu queria contar para vocês, enquanto vocês pensam nas perguntas, contar para vocês o que temos realizado aqui no Arquivo Nacional. Né? No início, eu já estava querendo passar logo para o nosso convidado, acabou que não falamos. Né? Há 1 mês e meio foi instituído um grupo de trabalho de acessibilidade, e nós estamos agora completando a nossa primeira etapa, que é a finalização dos diagnósticos de como estamos, né, em relação à acessibilidade. Né? E nosso diagnóstico, ele inclui 4 eixos, que é o de acessibilidade física, infraestrutura, acessibilidade comunicacional, acessibilidade atitudinal e acessibilidade cultural. Né? E também, não só na nossa sede aqui no Rio de Janeiro, mas também na nossa coordenação regional no Distrito Federal. Nós vamos apresentar agora, nessa semana, né, a consolidação desses dados para embasamento da nossa política, né, do nosso plano de acessibilidade institucional, entendendo as questões que o Arquivo Nacional precisa ser acessível para os próprios servidores, né, nós temos servidores com deficiência no nosso quadro de servidores, e também para as pessoas que gostariam de acessar os nossos serviços e as nossas atividades de mediação cultural. Né? Então, por isso também que nós vamos falar sobre a acessibilidade cultural. Né? Foi uma coisa que, eu não vou repetir, né, o que o Geraldo falou, mas apenas acrescentando a força da questão da acessibilidade cultural como eixo para a gente percebe que na área da cultura é onde a gente encontra a maior consolidação, né, de leis feitas por pessoas com deficiência e para artistas com deficiência, enfim.
né, e por entender a questão de que os arquivos públicos são entendidos como equipamentos culturais, né? E aí a gente se vale também da meta 29 do atual Plano Nacional de Cultura, que prevê a acessibilidade, 100% de acessibilidade nos equipamentos culturais, incluindo museus, bibliotecas e arquivos públicos, né? Então, a gente está incluso em outras metas de todas as áreas, estamos nos movimentando, né, para poder resolver os nossos problemas, identificar as nossas potencialidades e já iniciar o nosso próximo ano, que é o ano que a instituição completa 180 anos, dando essa virada, né, nas práticas, nas atitudes. Então, para a gente está sendo muito importante a realização desse evento aqui hoje, né, a realização dessa parceria, né, a presença de cada um de vocês aqui é muito importante para a gente construir junto, né, um plano que é de todos nós. Como o Geraldo bem falou, não é somente para pessoas com deficiência, mas a partir do momento que o espaço, o receptivo, os servidores conseguem receber pessoas com deficiência, a gente acredita que eles estão recebendo todo mundo bem, né? A toda a diversidade humana. Então, eu vou passar para quem quiser contribuir, né? E depois volta para mim. Quem falou com a Adriana? Adriana, por favor, no microfone. Boa tarde, muito obrigada por sua palestra. A Letícia comentou no início sobre como foi a sua chegada ao Arquivo Nacional. Se você pudesse contar para a gente essa experiência, do ponto de vista da acessibilidade física. Obrigado. Adriana, né? Oi, Adriana, tudo bom? Tudo legal. Olha só, eu, na verdade, eu até esqueci de comentar isso. Eu, na verdade, vim meio na mordomia, né? Que eu vim de carro até aqui perto, então não sofri grande dificuldade. Mas a gente deu uma volta, porque o endereço oficial é pela frente, né? E a entrada de carro é pela rua de trás. Aí na frente eu vi que tem uma escadaria enorme, né? Sem chance, né? E aí nós demos a volta, entramos de carro, paramos aqui, e o que tem de dificuldade é que realmente as pavimentações aqui é feito com pedra, né, com paralelepípedos, né, e aí para cadeira de roda é muito ruim, especialmente a minha deficiente, que é cadeirante, né, então no pequeno trecho que eu saí do carro até chegar à entrada, que foi também improvisado uma rampinha, mas estava lá, né, Letícia cuidou disso, né, Letícia? Ah, tá bem. Aí, só dizer, nós temos um auditório aqui também no Arquivo Nacional, mas infelizmente o auditório é uma das licenças, desculpa. O auditório que nós temos aqui do Arquivo Nacional, ele ainda também não está acessível, né, para palestrantes em cadeira de rodas. Então nós optamos, até para ser uma entrada autônoma para todos, fazer aqui no mini auditório. Entendi bem, Letícia. Então, aí nesse momento, Adriana, que eu desci do carro, eu na verdade não tinha, como é paralelepípedo, não dá para andar de frente com a cadeira. Aí o ideal é que alguém te puxe de costas, porque a roda maior está atrás, aí essa roda maior vai enfrentar os obstáculos antes da pequena, né? Porque se a pequena for na frente, a rodinha de baixo, ela agarra logo na primeira pedra e aí é ruim. Então eu entrei de ré. Não, porque as pedras são aliás, muito bonita aqui, né, o Arquivo Nacional, linda a construção, maravilhosa, né, coisa antiga, 180 anos, né, e essas pedras, como são lajotas maiores, aí elas não atrapalham, não. Eu acho que nem pessoa que está andando com muleta também, o andador, pelo que eu percebi, não atrapalha, não, dá para se locomover bem. O problema é externo mesmo, que é o calçamento lá fora das ruas, né, com pedra. Mas coisa fácil de ser resolvida. Pois é, interno, dentro, mas nas ruas internas, né, que tem os paralelepípedos. Aí... Obrigado, eu sou o Diego, coordenador geral de acesso e difusão documental. São duas perguntas. Uma, como o senhor é da área de direito, né? Como é que fica a questão, que é um problema sério que nós temos aqui na entrada, né?
que é conciliar o IPHAN, que o prédio é tombado nessas normas todas, com a acessibilidade, né? A gente tem sempre esse problema, eu acho muito vergonhoso falar para o cidadão dar a volta, entrar pelos fundos, mas a gente tem esse problema sério de como colocar ali uma rampa, até dá para colocar uma rampa na primeira, mas no segundo, ali onde tem 3 degraus, logo já a calçada, acho que é até muito complicado, não tem espaço. Então, como fica para conciliar isso? E a segunda pergunta é como o senhor dá um panorama de como está a situação da acessibilidade, da inclusão, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Como estão os museus, como estão as bibliotecas e como estão assim, as ruas nesse nível. Na calçada, bem em frente ao prédio tombado, em frente ao Campo de Santana, também tem essas grandes lajotas que o senhor chamou aqui da entrada, e que o IPHAN também diz que você não poderia cimentar ou nivelar esse calçamento, que é ruim até para a gente andar. Imagino que para as pessoas com deficiência deve ser ainda pior. Diego, obrigado. E a Adriana contribuindo novamente, né? Mas a primeira pergunta sobre a questão dos prédios tombados, que vai também junto com a da Adriana, na verdade é o seguinte, o IPHAN aqui no Brasil, tem se comportado muito rigidamente com essa questão, né? Mas o fato é que existe uma carta do patrimônio histórico mundial, que eu não sei se ainda se encontra, mas nessa época que ele baixou esse entendimento, estava sediado em Veneza, na Itália, o centro, né, o principal escritório do patrimônio histórico mundial. E eles baixaram um entendimento que se a obra, né, se a mudança é para a questão de acessibilidade, que inclui direitos humanos, não deve ser evitado e deve ser colocado de forma que a pessoa perceba que é uma intervenção atual, não se confunda com a fachada antiga do prédio, né? Então, assim, há um entendimento, até porque, se você for pensar bem, esses prédios todos, igual um prédio de 180 anos, não tinha água canalizada, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. E hoje tem tudo isso, né? E isso é permitido, né? Às vezes tem até caixa de banco, né? A pessoa sabe que não é uma coisa, que a luz elétrica não é daquela época que, né, o gás canalizado não é daquela época que ela está visitando, que é uma coisa nova. Foi uma intervenção nova para gerar conforto, né? Então, especificamente nesse caso aqui do prédio, apesar de eu não ser arquiteto, mas falando como leigo e usuário, né, da acessibilidade, aqui seria fácil uma intervenção que não é intervenção física, né, na arquitetura, seria colocar uma rampa elevatória, né, tipo aquela que tem no metrô, né? Ela iria na escada até lá embaixo, a pessoa sobe e ela vem, né? É uma espécie de um corrimão, que ele é só chumbado com parafuso no chão, não se mexe em nada, e corre esse elevador, essa plataforma elevatória, né, que sobe e desce com facilidade. Não vejo, assim, nenhum problema. Soluções sempre, assim, tem, né? Inclusive, essa lei trouxe um conceito novo, vou até aproveitar para falar disso, ela trouxe um conceito novo, que é o conceito de acessibilidade, adaptação razoável. Ela trouxe esse conceito, não existia em local nenhum. Então a lei trouxe o conceito de adaptação razoável. O que é isso? É você, em um local que aquele ambiente físico não permita você fazer uma acessibilidade de acordo com as normas técnicas da BNT, você possa fazer algo que seja razoável para dar acessibilidade. Dentro de uma razoabilidade tanto econômica quanto de física que o espaço oferece para acessibilizar, né? E com base nisso, logo que que eu assumi a secretaria da pessoa com deficiência, ou melhor, subsecretaria da pessoa com deficiência, nós propusemos ao prefeito a criar uma comissão permanente de acessibilidade. Foi criada essa comissão, foi dado posse, né? São 32 técnicos, sendo 16 titulares e 16 suplentes, que são especialistas em acessibilidade. Tem representantes tanto do poder público quanto da sociedade civil, também das academias, tem um representante da Universidade Federal, tem dos conselhos, tem do CREA, do CAL, de algumas ONGs, todos com assento nessa comissão. Então, por exemplo, se vocês têm uma dúvida aqui com relação ao IPHAN, peçam um laudo a essa comissão, que é um laudo que vai fazer um enfrentamento muito forte perante o IPHAN, porque são técnicos que conhecem, inclusive, esse problema ligado ao IPHAN. Entendeu? Mas eu acho que soluções são muito complicadas. Precisamos da ajuda
Pode pedir, a comissão está lá. Está lá para isso. E aí, complementando a resposta, que ele pediu fazer um panorama da acessibilidade no Rio, né? Infelizmente, a gente tem uma cidade muito ruim em termos de acessibilidade, o Rio de Janeiro, né? A gente teve aqui recentemente alguns acontecimentos importantes, como o Campeonato Mundial de Futebol, né, Copa do Mundo, tivemos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e também sediamos sempre o Rock in Rio, que é um grande evento, conhecido internacionalmente. A gente tinha tudo para ter uma cidade mais acessível, né? Mas, infelizmente, nunca se levou a sério essa acessibilização da cidade, né? E a acessibilidade que aconteceu durante esses jogos, esses grandes eventos, ela ficou muito nesses estádios, ou locais onde aconteceram, ou no entorno, mas não migrou assim para a cidade. A única coisa que a gente avançou aqui um pouco em termos de acessibilidade foi nos transportes com a entrada do BRT e do VLT. O BRT tem uma boa acessibilidade, o sistema, né? E o VLT tem uma excelente acessibilidade, muito boa acessibilidade do VLT. Então, assim, nisso aí a gente deu um grande passo. Em compensação, os ônibus, que fazem o maior transporte, e o metrô também se tornou acessível, né? O metrô hoje, não sei se vocês sabem, tem toda a estação, todas as estações acessíveis, através de plataformas e tal. Na verdade, o metrô se tornou acessível, fruto de uma ação civil pública, que eu sou um dos advogados que conduz esse processo. Nós entramos com esse processo em 95, ele está ativo até hoje. A gente conseguiu essa acessibilidade na justiça, né? E hoje o metrô, a gente já está considerando o metrô com uma acessibilidade, como é que se diz? Média aí, né? Porque quando você faz a adaptação, nunca é como já nascer acessível, né? Então o metrô tem muitas essas plataformas, mas hoje você tem acessibilidade em todas as estações do metrô. Consegue descer e sair de todas. Isso já é muito, muito bom, né? Então é isso, mas no geral não tem uma acessibilidade boa, é um caminho grande. Nós estamos com um projeto lá na prefeitura, através da subsecretaria, que é o Rotas Acessíveis. A gente inclusive está pedindo orçamento. Agora está sendo votada a lei na Câmara dos Vereadores, a gente está pedindo orçamento para o ano que vem, que seriam criar rotas, porque você fazer uma obra de acessibilizar uma mega cidade não é fácil. E a gente agora não vive nenhum grande evento para ter recursos entrando do governo federal, de outras instâncias. Pelo contrário, a gente vive um momento de crise, né, muito séria, né? A prefeitura também não escapou a isso, a prefeitura está em déficit. Ela, esse ano, gasta mais. As despesas, gasta não, né? As despesas que tem para ser cumprida são maiores do que a receita, né? Então, imagina, como qualquer pessoa na sua casa, né? Você tendo um salário X e tendo despesas a mais. Você é um jogo difícil, né? Para chegar até você chegar no final do mês, e a prefeitura para chegar no final do ano. Está sendo um momento difícil para a gestão e para a população como um todo, né? Mas, então, a gente está pedindo recurso. E a ideia era fazer rotas que gerem menos, implicação de menos recursos. A gente pegar alguns pontos, por exemplo, de transporte importante, que une vários transportes, chegando como a Central do Brasil, e pegar esse entorno e fazer rotas ligando a pontos importantes, pontos de lazer, de saúde, enfim, de cidadania, fazer uma ligação. E aí criando rotas em vários lugares, e pelo menos ir fazendo isso, né? Então a gente está com esse projeto, e tem também o Conecta Rio, que é um projeto do urbanismo, que nós estamos em parceria, que é criar áreas, como foi criado no Boulevard, né? Que ficou totalmente acessível, que toda a população se sinta incluída e vai para ali ter atividades, né? Então, partindo do ponto que isso será totalmente acessível às pessoas com deficiência. Aí tem esses dois projetos, no entanto, a gente não sabe o que vai acontecer, porque depende de recursos, né? E a gente vive momentos muito difíceis. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, a gente tem inscrito 4 pessoas, maravilha. Temos o Leonardo, o Antônio Henrique, a Nilza, e a Andrea e a Alexandra, 5. Né? Antes, gostaria de agradecer, aproveitando que eles já falaram, inclusive, né? Agradecer a presença da Adriana, que é a coordenadora geral de processamento e preservação do acervo, quase que eu esqueço, e também o Diego ele é o nosso coordenador geral de acesso e difusão,
mas o Diego ele era o diretor substituto que instituiu o GT de acessibilidade há 1 mês e meio atrás. Então, agradeço o apoio às atividades do GT, né, o apoio também por identificar a necessidade que nós precisamos ser uma instituição acessível para os nossos e para o público, né? Então, eu gostaria de agradecer também ao Diego por isso. E nominalmente as queridas do GT, né? A Luciana, a Fátima, a Alexandra, eu e só, por enquanto. A Miriam, escondidinha ali. Então tá bom, agora eu acho que eu não esqueci mais de ninguém. Vou passar aqui o Leonardo primeiro, depois o Antônio. Boa tarde, gostaria de agradecer a excelente palestra do Geraldo, não só eu, tem várias pessoas aqui no Facebook do Arquivo Nacional agradecendo sua palestra e perguntando se ela estará disponível no site do Arquivo Nacional. A gente disse que sim, né? Já nos comprometemos, já porque você disse que poderia. E a Fernanda Nogueira, ela pergunta como você vê a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho atualmente, porque ela entende que caminhamos, depois de 2016, no sentido de diminuir a cobrança das grandes empresas por parte do Ministério do Trabalho. E depois tem um outro comentário da Emília Gui, eu prefiro que você responda primeiro essa, eu faço a outra, pode ser? Fernanda Nogueira, minha prima. Mas, na verdade, é o seguinte, é porque todo Nogueira eu falo que é primo. Eu não conheço a Fernanda, não. É que eu falo isso, todo Nogueira eu chamo de primo. Então, Fernanda Nogueira, minha prima, excelente pergunta. Essa questão da empregabilidade, realmente, assim, a gente... Eu, na verdade, discordo um pouco. Assim, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, eles têm feito, assim, acho que se a gente avançou nessa questão é por ação desses órgãos, né, na questão da cobrança da multa, de chamar as empresas para se responsabilizar, né. O fato é que essa lei, ela é uma lei, a lei de cotas, ela é de 91, ela ficou 10 anos praticamente inativa, só em 99, com a saída do decreto 3.298, que entrou em vigor em 99, esse decreto, eu lembro bem desse decreto, porque esse decreto foi minutado aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, foi feito um encontro lá no ano de 98, e esse decreto foi minutado e saiu depois no ano seguinte com a data de 99. Nesse encontro, eu fui um dos palestrantes, nós tínhamos vários promotores, procuradores, auditores fiscais do Ministério do Trabalho, procuradores do Ministério Público do Trabalho, todos participando desse evento. E quando o decreto foi minutado lá com a participação de todo mundo dando opinião, dando sugestão, os auditores saíram muito dali com esse decreto embaixo do braço, se sentindo dono e com o direito de cobrar o decreto. Aí que a lei de cotas passou a ser cobrada, a partir da edição desse decreto. Então começou esse processo de inclusão. Então, assim, é um processo que ainda tem um chão para caminhar, muito longo, porque o mercado de trabalho, na minha opinião, é o sistema humano mais perverso de exclusão. Né? Quem mais exclui é através do mercado de trabalho. Isso não é só pessoa com deficiência, não. Qualquer pessoa, né? É um sistema perverso e duro, né? De exclusão. Né? Então, assim, todo mundo que trabalha sabe disso, da luta que é para estar onde está, né? Para chegar onde chegou. Não é fácil, é um mercado muito seletivo, né? Que faz muitas escolhas, né? E aí é claro que quem tem dificuldade vai ficando para trás, né? Então, com as pessoas com deficiência, ele se torna bastante evidente. Mas, assim, eu sou otimista, eu acho que está avançando. Tem um caminho longo ainda pela frente, mas está avançando. No Rio de Janeiro, o Ministério do Trabalho aqui, eles têm uma ação muito, na minha opinião, muito forte. Tem uma equipe pequena, mas tem. Inclusive, a gente recentemente, semana passada, nós demos um curso lá de atualização para os auditores, a subsecretaria, né, na questão de acessibilidade no ambiente de trabalho, porque os fiscais vão chegar agora não só com o olhar do não cumprimento da vaga, mas para ver se naquele espaço tem acessibilidade, porque às vezes eles não incluem porque não tem um ambiente acessível. Então vai cobrar isso também, o fiscal vai cobrar isso. E nós demos um curso de atualização deles para saber disso. Então é isso, não sei se respondi bem a Fernanda. Vou passar para o Antônio Henrique. Oi, boa tarde.
Eu não vou fazer pergunta, não. Na verdade, nesse contexto dos 180 anos, eu só queria registrar, porque tem muita gente aqui de fora, para o próprio Geraldo, que a instituição está completando 180 anos, o Arquivo Nacional, mas a gente, na verdade, só ocupa esse prédio aqui desde os anos 80. O prédio, acho que tem cerca de 160 anos e era da antiga Casa da Moeda, para a gente registrar. Obrigada, Antônio. Agora a Nilza. Fazer uma pergunta, depois a Andréa Chisorini, depois a Alexandra. Boa tarde, seu Geraldo. No caso, não seria nenhuma pergunta, é um pedido já, né? Já aproveitando, porque no nosso caminhar a gente encontra diversas dificuldades. E eu gostaria de fazer bem claramente a solicitação de que se fosse revista essa situação com relação à Supervia, que não tem acessibilidade. Temos, às vezes, que, claro que eu, estando presente, participo nessa ajuda, principalmente cadeirante, subir e descer a escada, e isso é uma coisa antiga, mas eu te confesso que não vejo nada com relação a isso. Nada, né? E os pontos aonde se tinha essa possibilidade, que são pontos, eu vou te citar como Bangu, Meia, defeito interminável, não há conserto. Então é porque não há revisão, não há manutenção. Em especial Supervia. Comércio, lanche. Você entra numa loja dessa, eu já tive a oportunidade de, agradeço a oportunidade à minha professora, e com relação ao surdo, ele fica impossibilitado de fazer um lanche. Porque no meio de tantos, não é cobrado alguém que tem a linguagem brasileira de sinais. E você vê a cena do surdo, ele vai e ele volta, sem conseguir se comunicar. Então, é pedido à subsecretaria que leve a secretaria e a quem de direito, e também saber como se faz para ser voluntário nessas cobranças, nesses trabalhos que vocês fazem de fiscalização, para a gente poder se voluntariar. Não, vocês vão, nós vamos junto. Porque, realmente, eu confesso que já me disseram lá em casa que um dia eu vou apanhar, mas eu não consigo não falar. Tá? Então, é realmente um pedido. Tá bom? A atividade assim mais extensa. Tá ok? Obrigada. Posso continuar, então? Com eles, falta a Andréa Chisorini e a Alexandra, e aí a gente encerra. Pode ser? Tá. Eu não sei de onde é melhor eu falar, vou fazer assim. Acho que eu vou aqui, né? Então, eu sou Andréa Chisorini. Eu estou vindo aqui pela segunda vez, terceira ou quarta, desde que a minha amiga veio assumir essa função aí com vocês. Eu sou bailarina, minha área também é da psicologia, e eu trabalho com direitos humanos, e me aproximei dessa causa quando eu entendi que a minha pesquisa estética ela podia ser para além da pesquisa com pessoas sem deficiência, e me envolvi com um movimento chamado Arte Sem Barreiras, que era da FUNARTE, do Ministério da Cultura, e por isso eu fui tendo o prazer de conhecer a luta do movimento das pessoas com deficiência pelas políticas públicas culturais para, né, a inclusão da pessoa com deficiência nesse setor. Mas antes eu queria contar uma curiosidade, não me lembro se o Geraldo vai se lembrar. Uma vez, o Rio de Janeiro ele é muito forte nessa luta das pessoas com deficiência. Uma vez, uma juventude, a gente sempre está no meio de muitos jovens, né, Letícia? A juventude ajuda a gente a repensar, e os jovens, pessoas com deficiência, me falaram assim: bora, André, para um luau com a gente lá na prainha. A gente quer ir para o luau, a gente nunca foi para a praia, a gente nunca fez luau, a gente não sabe o que é pisar numa areia, a gente não sabe o que é, a gente quer fazer. Aí o CVI, esse Centro de Vida Independente, organizou a juventude e a gente foi fazer um final de ano no luau.
Quando a gente chegou lá no Luau, antes chegou o pessoal do CVI, preparou a fogueira, preparou aquelas tochas todas bem lindas, e daqui a pouco foi chegando cada vez um grupo de pessoas com cadeira de roda, cegos, surdos. E aí chegou uma hora, lá é a APA, né, gente? Área de Proteção Ambiental. Daqui a pouco começou a chegar um movimento de surfistas, um monte de movimento, dizendo, vocês não podem, isso é proibido, isso é patrimônio, não pode. Aí ficou todo mundo desesperado, todo mundo frustrado, era a primeira vez, um monte de gente de 14, 15, 16 anos. Vamos chamar o Geraldo é o advogado, o Geraldo vai resolver. Não sei se o Geraldo estava indo para o Luau, se ele não estava indo para o Luau, não tenho a menor ideia. Só sei que a juventude chorava tanto que não podia estar na areia mais. Aí o Geraldo, não sei se ele estava lá, se ele mandou o recado, você estava lá, né? Você foi lá. Aí eu só sei que o Geraldo falou assim, quando a polícia chegou. Então o senhor arruma um caminhão bem grande, que você vai ter que botar todo mundo de cadeira de roda, presa no caminhão e levar para a delegacia, porque todo mundo vai dar depoimento junto. Lembra disso? Então, é para tentar lembrar e dizer que a luta da gente, ela é pelo desejo, pela preservação, pela conquista. A gente briga muito com o IFAM. Eu conheci a Letícia lá no curso de Acessibilidade Cultural do Ministério da Cultura com a FRJ, quando a gente foi pensar dentro do Museu do República, né, do Museu da República, as dificuldades que a gente teria para fazer acessibilidade cultural, mas é para dizer que a gente não pode nunca ser esbarrada por um empecilho, né, que a luta dos direitos da pessoa ela é muito mais importante do que qualquer barreira, que seja ela de legislação, do próprio patrimônio, que é tão importante. Mas, para seguir nas perguntas, né, a gente está no desafio aí dos equipamentos de cultura, estou aqui pensando nessa pauta de acessibilidade cultural, e quando a gente vê esse espaço aqui tão na Central do Brasil, um espaço que pode ser tão bem frequentado por pessoas com deficiência, aqui do lado é o centro que o Geraldo convive e gesta, são muitas pessoas com deficiência participando. Eu creio que esse espaço aqui não tem grandes dificuldades arquitetônicas, pode ser um espaço de muita fruição e de muito aprendizado. Então, eu queria parabenizar a vocês todos que estão nessa equipe, junto com essa pauta atualíssima, atualizando o Brasil, atualizando o arquivo sobre essa importância e inserção, né, da pessoa com deficiência na participação e na convivência, e que eles também comecem a vir para cá e comecem a pensar que tipo de debate querem fazer, que tipo de arte querem fruir, e que a gente está junto no movimento, a gente faz parte dessa rede, que é uma rede de fomento, formação e articulação de ações de artistas e cultura, e nós somos muitos. Então, assim, para que a gente... né, eu vim aqui enquanto movimento nos disponibilizar para estar junto com vocês construindo a pauta e para não deixar de fazer meu lugar político, né, pensando junto com a prefeitura como é esse desafio no Rio de Janeiro de realmente fazer uma política efetiva para a pessoa com deficiência, né? Eu participo lá da Câmara dos Vereadores, colaborando com a construção das leis, com a secretária de Cultura, a gente vai fazer um seminário sobre acessibilidade cultural, a gente precisa sensibilizar os empresários, com o ISS, com os 2% de acessibilidade cultural. Esse é um recurso que tem que ter em todos os orçamentos, então que a gente possa descobrir como usar os 2% de todo orçamento para acessibilidade, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que construir. O recurso ele tem que chegar, e ele só vai chegar se a gente souber propositar e provisionar para que serve cada um desses recursos. E quando a gente está pensando, né, para tentar concluir mesmo, na pessoa cega, na pessoa surda, que a gente também não esqueça das pessoas com paralisia cerebral, que na verdade tem uma outra forma de comunicação, que são com as pranchas, porque eu venho tentando pensar junto como que a gente não estabelece essas hierarquias sociais entre as pessoas com deficiência. O movimento dos surdos, comunidade surda vai e luta por seu direito, da pessoa com deficiência física luta pelo seu direito, o mental luta, o cego luta, e que a gente sabe que a grande pessoa com deficiência, ela está lá, às vezes, na favela, com dificuldade de descer, né? Então, assim, a gente tem que entender que a deficiência está muito perto da pobreza, e quando a gente, na verdade, convive com tantas outras pessoas com deficiências, às vezes elas já estão mais socializadas ou mais com as suas acessibilidades, que a gente tente fazer com que as estações de trem traga todo mundo para esse, né, para esse equipamento é tão pertinho que a gente possa realmente fazer essa mobilidade, né? Era isso que eu estou emocionada e queria parabenizar vocês
porque a gente está difundindo essa ação a nível nacional e internacionalmente, porque o Brasil ele tem que conquistar seu espaço de dignidade e garantia humana. E obrigada, Geraldo. Que agradeço, Andréia, por toda essa parceria, né, da Rafacult, representada aqui hoje. A nossa médica aqui, Rita, pediu para só fazer uma resposta para a Andréia. Você tá preocupada com a acessibilidade das pessoas com deficiência. Meu filho, né, tem síndrome de Williams, e eu tive que fazer uma carteirinha de ônibus para ele poder ter acesso a cinema e a teatro, com desconto. Pois é. A gente não consegue, e assim... Hoje a gente foi pegar o VLT, a pessoa não sabia o que fazer com a gente, tá? A pessoa dentro do trem até sabia, mas fora, Felipe, teve que chamar o supervisor dela para resolver. Mas eu acho assim, porque a gente sai muito, ele tem um grupo de amigos que a gente sai muito, então vai para teatro, vai para cinema, e às vezes a gente esbarra em alguns problemas. A namorada dele tem uma deficiência que não é assim, a olho nu não é visível, mas ela é uma portadora, é uma pessoa com necessidades especiais, né? Então, com deficiência. Então, às vezes quando eu saio com os dois é complicado, eu tenho que ficar explicando para a pessoa da bilheteria que eles têm direito. Hoje em dia parece que é o acompanhante, né? Alguém paga meia, sei lá, sei que eu acabo pagando menos. Mas a ideia era pelo menos que ele continuasse pagando meia, né? E isso a gente descobriu também que existia essa lei por causa de uma moça do Itaú, que ela tinha uma irmã com deficiência, por isso ela conhecia a lei, tá? Que as pessoas da bilheteria não sabiam. Tá bom. Então, eu acho que isso... Não, mas não é só desinformação. Existia uma forma, por exemplo, a gente fez a carteira do ônibus, eu não preciso do ônibus, mas para ele poder ter acesso a outros benefícios, porque era uma forma de oficializar isso. Porque você tem que estar numa escola, ele não está numa escola, ele estuda numa clínica, que não é uma escola especial. Então, você na prefeitura, você vai até determinado nível de instrução só, eu já procurei ver isso, né? Na época de que ele estava estudando. Então, depois que a pessoa fica adulta, o deficiente que tem uma deficiência mental, né? A gente fica à mercê da aparência. Se tiver síndrome de Down, que todo mundo conhece, está tudo certo. Né? Tá? Era só se existir uma possibilidade de fazer uma carteira municipal que servisse para a pessoa estar usando, que não fosse só para ônibus, que às vezes a pessoa não precisa do ônibus, do transporte público, né, para o resto. Né? Ok, obrigada. Vou passar para a Alexandre e a última pergunta online para o Geraldo encerrar respondendo todo mundo, acho que fica melhor, né? E aí eu vou ter que deixar também a Fátima falar. Só um minutinho. Oi, eu sou a Alexandra, eu sou bibliotecária aqui do Arquivo Nacional. A minha dúvida, é só uma dúvida com relação à pessoa com deficiência, se você pode ter uma atitude proativa ou se você tem que ter uma atitude mais reativa. Porque algumas vezes eu quero auxiliar e eu fico na dúvida se eu estou incomodando, se eu estou me metendo, se eu estou... Eu sempre fico com essa dúvida, né? Eu tenho um cunhado, que é uma pessoa que usa cadeira de rodas, e ele sempre fala assim... Peca pelo excesso, não peca pela falta. Então, vai lá e fala. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas você falou. E aí, eu queria saber se isso é a vivência, né? Se a nossa atitude, né, de poder ajudar pode ser proativa, ou se a gente tem que esperar que alguém nos solicite. Boa tarde. Encerrando aqui as perguntas online também, que na verdade é uma... A Letícia agradeceu várias pessoas e eu faço aqui um agradecimento à própria Letícia, que não se apresentou. A Letícia Grativol, ela começou a trabalhar aqui no Arquivo em maio, ela é especialista em acessibilidade cultural e ela tem avançado muito essas questões aqui dentro do arquivo. Foi uma grata surpresa e um avanço nessas questões, que é uma pauta necessária, como a Andréia falou, que a gente está no momento de discutir isso. Somos uma sociedade que necessitamos de direitos humanos acessíveis para todos, inclusive nos equipamentos culturais. Então, eu queria agradecer a Letícia, uma salva de palmas para ela também, que ela trouxe o Geraldo. E, além disso, o Paulo Roberto falou para a gente mandar ver direitos plenos já para todos, compartilhem. A Débora Caff, ela fala das dificuldades no transporte junto aos táxis, já foi maltratada, enfim, tem essa dificuldade, e ela está gostando muito da iniciativa. Pelo que eu acompanho das últimas transmissões online, é uma das que tem tido maiores reações das pessoas, é um tema de muita importância, e
Tá com a média de 30 pessoas vendo ao vivo, 3.000 pessoas vindo. A gente agradece também o compartilhamento da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. E, por fim, que tem a ver com o que a Alexandra também falou, que todo mundo falou, a Gabriela Savini Zubelli, ela disse qual é o melhor caminho que o Geraldo acha da universalização da acessibilidade, ainda por vias legais, aumentando o alcance das leis, tornando mais rígida a fiscalização, o que seja, mas estamos no estágio em que a legislação existente precisa de mais ações de sensibilizações. Pelo que eu entendi é isso, para além das leis, o que precisamos para que elas sejam cumpridas, é o que a Rita falou, enfim, eu acho que é nesse sentido o Geraldo poderia fechar falando disso. E depois a Fátima, desculpa. Só a última, a gente não vai esquecer não do que vocês falaram. Fátima, por favor. Então, não é pergunta que eu quero fazer, eu quero parabenizar a Letícia, ao Geraldo por essa palestra, e principalmente aos intérpretes de Libras que estiveram aqui hoje, porque nós temos uma colega aqui, a Dora, que ela é surda, ela já é funcionária já há 29 anos, e eu estou no Arquivo Nacional há uns 12 ou 13 anos, e é a primeira vez que eu vejo um intérprete de Libras aqui para ela, para todo mundo também, né? Então, eu acho isso muito importante. Não é nem acessibilidade, é respeito. Eu também quero dizer que eu também sou uma pessoa deficiente, embora não pareça, eu tenho baixa visão, e eu sei o quanto é difícil. Assim, eu dou o meu jeito, né? O problema da minha vista, eu dou o meu jeito. Às vezes tem gente que fica com raiva de mim, porque eu não enxergo de longe, eu não consigo falar, não consigo saber direito quem é a pessoa, mas ela não. Ela é uma pessoa surda que precisa dessa acessibilidade. Então, eu queria dizer para a Letícia que ela está de parabéns, que com esse trabalho que ela veio fazer aqui, está começando, né, as pessoas aqui no Arquivo Nacional a ter outra mentalidade. E eu quero continuar nesse processo de inclusão, que eu já venho há algum tempo, por causa dela. Assim, já gostava antes, toda a minha vida trabalhei com pessoas deficientes, em Brasília, e aqui no Rio eu tive a oportunidade de morar perto do INES e fazer o curso lá de Libras para poder ajudar ela. É isso aí. Oba, vamos ver se eu lembro de todo mundo, né? Eu queria agradecer ao Antônio, porque ele me deu as informações aqui, né? Que aqui já foi a Casa da Moeda, eu não sabia disso, que bacana. Achei esse prédio lindo, quando cheguei, fiquei impressionado com a arquitetura do prédio. Obrigado aí pelas informações. Agradecer a Fátima também, por observar isso, essa importância da inclusão pela língua de sinais, né? E que bacana você fazer todo esse esforço para sua amiga, né? Isso é legal, acho que isso dá também a gente uma outra lição, né? O quanto é importante a gente olhar o outro, né? E às vezes são atitudes assim pequenas, simples, que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Então, Fátima, parabéns, é legal você ter falado isso, né? Eu acho que é importante. Bom, vou começar respondendo a Nilza, né, que foi a primeira, não é isso? E fez a primeira pergunta. Aquela questão da supervia, na verdade, sim, a supervia está no âmbito estadual, né? Controle do Estado, não é do município. A gente não tem ingerência sobre a supervia, administrativamente falando, né? Assim, de chamar, de interferir enquanto gestor municipal, por causa da competência estadual. Eu acho que na supervia faltou um processo na justiça como teve contra o metrô, sabe? Acho que ainda não é tarde, talvez tenha que fazer isso, porque eu também ouço e vejo constantemente na televisão denúncias dessa falta de acessibilidade e desses locais que têm acessibilidade estarem sem manutenção, né? É muito ruim mesmo. Eu acho que a gente tem que avaliar, vou conversar com o pessoal da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência lá da OAB e propor isso, quem sabe, alguém entrar com uma ação civil pública, a exemplo do que a gente fez no metrô, começar, porque senão eles nunca vão sair disso, né? Começar um processo na justiça para tentar conseguir na justiça o que não tem conseguido, né, naturalmente. Já eram para eles ter enxergado isso e tomado providências, né? A outra questão que você falou dos bares,
dos locais lanchonetes. A gente tem uma lei aqui, 2 leis que são muito boas no município, que é a Lei Complementar 94, que fala exatamente disso, de acessibilidade em comércio, e a Lei 3.311, uma lei municipal também que fala de acessibilidade nessa área. O meu plano, parece até um negócio assim meio camuflado, né? O meu plano é o seguinte: eu já conversei com a subsecretária de urbanismo aqui do município, Verena Andreata é o nome dela. E a nossa ideia é formar um grupo para trazer uma regulamentação dessas 2 leis e, nesse processo de regulamentação, criar dentro da prefeitura um caminho administrativo para que possa receber denúncia. Porque hoje, se você for denunciar uma falta de acessibilidade, que nessa área aí de lanchonetes, comércio, etc., está na nossa área municipal, se você for denunciar na prefeitura, ninguém sabe quem tem que receber. Eles vão mandar você ir para a minha subsecretaria, que também não tem no seu escopo essa competência. Então, eu estou querendo, com essa regulamentação dessas 2 leis, criar um caminho interno com os órgãos dentro do município que seriam responsáveis por responder a essa denúncia por falta de acessibilidade. Então, a pessoa seria aberto um processo administrativo que terminaria com uma punição, se for o caso. A punição poderia ser suspensão do alvará, ou suspensão temporária ou definitiva, poderia ser uma multa com base no número de unidades de IPTU que tem naquele espaço. Poderia ser várias formas que obrigaria aquele pessoal, aquele comércio a acessibilizar. E a pessoa não precisaria ir para a justiça, que é um caminho muito mais demorado. Então, poderia ser por aí. Nós estamos tentando fazer isso, porque as demandas são muitas, né? Então, eu te respondo assim. Agora, depois foi a Andréia. Eu queria agradecer a Andréia pela fala dela, maravilhosa também, Andréia, obrigado. Você me lembrou lá do projeto, né, Very Special Art, né? Lembrei da professora Albertina, quem eu tive prazer de conhecer pessoalmente, trocar várias ideias com ela. Eu era só um garoto naquela época, né? E quanto ela já tinha andado, né? Já falecida, uma das fundadoras, né? Então, e me lembrei sim do Luau. Eu não fui no Luau, mas eu era nessa época, eu não sei se eu era o diretor do CVI ou se eu era o assessor jurídico. Eu fui acionado, porque o pessoal disse que tinha um dos fiscais que insistia em levar pessoas presas, né? Ele era radical, né? E depois ele acabou desistindo, mas depois tiveram lá no CVI, queriam multar a instituição, aquilo deu pano para manga, mas depois não deu em nada. Mas o fato é que havia um erro mesmo, né? Mas assim, por ignorância, o pessoal não sabia e foram para um local preservado e acenderam o fogo, aí não podia, né? Mas era uma garotada toda, a maioria cadeirante, tinha outras deficiências. Olha, esses garotos se reuniram depois no CVI para comentar. Foi um momento na vida deles muito importante, porque imagina assim, todo garoto adolescente tem uma confusão qualquer com o vizinho, com alguém, que ele depois tem isso para contar quando ele passa da idade, né? E principalmente se envolver essa questão de polícia, né? Esses garotos com cadeirante, eles nunca imaginaram ter a possibilidade de ser preso. Então isso foi ótimo para eles, porque eles sofreram efetivamente a possibilidade de serem presos, cadeirantes. E para eles depois eles não queriam acabar as reuniões do CVI contando as vantagens, porque eu falei isso, que eu falei aquilo, porque eu ia falar não sei o quê, porque, sabe, virou aquela coisa de adolescente, né, que passou uma aventura, né, à noite numa praia deserta, no escuro, e chegando lá o pessoal da Polícia Ambiental querendo levar os garotos presos. Foi inesquecível isso, e marcou a vida de muito jovem, positivamente, por incrível que pareça, né, acabou sendo uma ação de inclusão, sem querer, né? No sentido amplo. Muito legal você lembrar disso. Também tem que responder a Alexandra, né? Alexandra, o que você me perguntou é o seguinte, realmente, isso está na área da gentileza, né? Quando a gente vê um senhor, nem vou falar uma senhora, para não ser tão machista, né? Você vê um senhor já com uma idade carregando algumas bolsas, gentilmente você vai lá, só quer uma ajudinha, você vê que ele está com dificuldade de entrar no ônibus. É a mesma coisa, é uma atitude de gentileza, né? Quando você lida com o humano, a resposta do outro pode ser muito positiva e pode ser negativa. Você pode encontrar um senhor, um velhinho rabugento, que vai virar para você e falar, eu não estou precisando de nada, o que você está querendo? Ele vai te dar uma bronca. Como você pode encontrar uma pessoa com deficiência que tenha essa atitude também.
né? Isso é do humano, não é uma marca da deficiência, né? Uma marca do ser humano. E também vai depender muito da sua forma de abordar, né? Então, eu vou dar um curso de 2 segundos sobre como ajudar as pessoas na rua. Foi oportuno, você me deu a oportunidade desse curso. Eu não comecei o curso ainda não, tá? Não está no 2 segundos não, na hora que começar eu falo. Mas é importante o seguinte, que quando você vai oferecer ajuda, como é uma gentileza, você não vai nem usar a palavra precisa. Você precisa, você vai dizer, você gostaria de uma ajuda? Você gostaria, né, de uma ajuda minha? Que está na área da gentileza, entendeu? Porque precisar, você acaba sujeitando o outro à sua imposição, né? Então é o seguinte, começou o curso. Eu vou chegar para André e vou falar assim, André, você gostaria de uma ajuda? Se André responder não, acabou o curso. Tá? Se a André responder sim, eu vou entrar com a segunda pergunta. Como eu posso te ajudar, André? E ela vai te ensinar como ajudá-la. Pega a cadeira aqui, puxa aqui, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Então é só isso. Você gostaria de uma ajuda? Vai ter um sim ou não. Aí você, se for um sim, você entra com a segunda pergunta. Como eu poderia te ajudar? É isso. Não foge a essa regra. Tá? E finalmente a gente vai responder aí o pessoal da internet, né? Comentou aí o Paulo, a Gabriela, eu acho, né? Não é isso? E legal que eles elogiaram aí a participação, bacana que eles estão atentos aí, pessoal internauta sempre ativo aí, muito legal. E a Gabriela fez a pergunta, foi da questão da acessibilidade. Das leis, exatamente. Na verdade, ela tem razão, né? Eu acho que o que a Gabriela quis dizer é o seguinte, a gente tem tantas leis, né? Eu só lembraria aqui, Gabriela, o seguinte, o Brasil em 2002 ganhou um prêmio da ONU, eu não me lembro qual é o órgão da ONU, que deu, na verdade não é prêmio, fez um reconhecimento. Reconheceu o Brasil com a legislação mais avançada, a legislação sobre acessibilidade, a legislação inclusiva mais avançada das Américas. Então, das Américas está incluído Estados Unidos, Canadá, países de primeiro mundo, né? E nós temos a legislação mais inclusiva das Américas, reconhecida pela ONU. Tá, e aí? Aí a Gabriela fala assim, caramba, mas está precisando de quê então? É isso que a Gabriela está pensando. Nós estamos precisando evoluir enquanto sociedade, essa é a resposta. Nós vivemos um estágio de país de direito. O que é isso, Gabriela? É quando você tem um ordenamento jurídico organizado, como nós temos, né? Os códigos, as leis federais, os organismos como o Ministério Público, Executivo, a Justiça, né? O Judiciário, a gente tem tudo isso funcionando. Quando você tem tudo isso funcionando e tem as leis, você é um país de direito. Né? Nós estamos nesse estágio. Agora, quando você consegue fazer com que tudo isso funcione em igualdade para todos, consiga fazer com que as leis funcionem, você atinge o estágio de país de justiça. E nós não atingimos esse estágio ainda. Nós estamos caminhando para ele e tudo que a gente está vendo na televisão ultimamente, com essas operações aí, por exemplo, Lava Jato, e todas são passos rumo a esse novo estágio que o Brasil busca, que é o estágio de país de justiça. Então, não obstantemente termos a legislação mais inclusiva da América, não temos ela valendo para todos em igualdade de condições, porque somos somente um país de direito e não ainda um país de justiça. É a resposta. É isso. Bom, eu gostaria novamente de iniciar esse encerramento agradecendo. Estou muito feliz, né, com a realização desse evento. Queria agradecer a participação e a colaboração de cada um, as perguntas, o apoio, né, agradecer os elogios e a apresentação da minha pessoa, que esqueceu, estava muito preocupada, estava querendo deixar vocês falarem, né, mas muito obrigada por tudo isso. Para mim foi muito importante chegar numa instituição, ser tão bem recebida e perceber já essas ações, essas pessoas, né, que de fato deixaram já o solo fértil, né, para que a gente consiga fazer o trabalho de acessibilidade e que, mais uma vez, né, é uma ação de todos nós, né, não é só minha, não é só do grupo de trabalho de acessibilidade, mas envolve todos os servidores, todas as coordenações, e aí eu estou muito feliz por estarmos conseguindo realizar essas ações. Né, eu esqueci de outra coisa, né? Sei que vocês perceberam, nós colocamos nas duas mesas laterais essa publicação.
de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, né, do IBDD, o Instituto Brasileiro de Direitos de Pessoa com Deficiência. Essa publicação nós já tínhamos aqui no Arquivo Nacional e conseguimos disponibilizar para vocês, então quem quiser pode pegar, né, a publicação. E também um outro aviso é que quem quiser o certificado de participação do Arquivo em Prosa, desse evento, é só encaminhar um e-mail para o endereço certificados@arquivonacional.gov.br ou então apenas certificados@an.gov.br. Tá? Então, gostaria de agradecer todo o apoio da Subsecretaria com a Central de Libras, né, e também ao Geraldo mais uma vez, né, que você consiga e possa nos ajudar, né, na construção desse plano. E te agradeço muito, que foi muito importante tudo que você falou para a gente aqui hoje.